Todo mundo te ensinou a ter fé, mas ninguém te ensinou como agir. Esse é mais um vídeo para o canal Micaele Paiva. E vamos falar sobre um pouquinho de fé? E aí, você tem fé? Ou você não tem? Eu sempre fui uma pessoa de muita fé mesmo. Só que eu descobri que a oração sem ação é igual um motor sem combustível. Se você sente que a sua vida tá travada, talvez seja a hora, né? De você fazer algo. O problema pode não estar na sua crença, mas sim em como que você está agindo depois do amém, né? Às vezes você passa horas pedindo para Deus sobre algo, faz campanhas e campanhas e pede para Deus algo e esse algo nunca se realiza, passa 2, 3, 5 anos e esse algo nunca se realiza na sua vida, mas você não sabe o porquê que isso nunca se realiza na sua vida. E eu dou total razão de você desistir ou de você ficar desanimada. Só que ninguém te conta o segredo por trás de uma vida de uma pessoa que sempre ganha, de uma pessoa que sempre ganha, de uma pessoa que parece que tem uma vida de mar de rosas. Uma pessoa que às vezes pra você parece que aquela pessoa tem uma vida muito mais nível muito mais elevado do que a sua. O segredo da vida dela é porque ela tem ação. Ela não fica somente na oração. Ela tem ação. E a ação muda tanto. A ação muda tantas coisas. Muitas das vezes a gente pede, mas não faz nada. E eu pedia para Deus que eu queria gravar música. Mas na minha cidade sempre teve competição de louvores, sempre teve premiação para cantores e eu nunca participava. Até que um dia eu decidi participar. Achei que não iria dar em nada. Vou ser bem sincera, eu não vou mentir. Achei que não iria dar em nada. A primeira vez que eu participei, fiquei em terceiro lugar. Eu tenho até o troféu aqui. Fiquei em terceiro lugar na primeira vez. Beleza, tudo bem. Não me deixei abater, porque fiquei entre os 3 melhores. Então, aquilo era algo maravilhoso pra mim. Aí, então, eu comecei a mudar as minhas estratégias. Qual? Quem não é visto, não é lembrado. Eu sempre tive muita vergonha de cantar nas redes sociais. Por medo do que as pessoas iriam falar. Só que eu aprendi outra coisa também com a vida. As pessoas vão sempre falar de você. Você parado, elas vão falar de você parado. Você andando, as pessoas vão falar de você andando. De qualquer jeito, as pessoas vão falar de você. Então, fale bem, fale mal. Fale de mim enquanto eu estou andando e indo em direção ao meu sucesso. Quem não me conhece, eu sou Micaele Paiva. Tenho 30 anos. Eu fiz 30 esse ano passado. E então, eu sempre pedi para Deus que eu queria muito gravar um louvor. Mas as condições eram 0. E então, o que eu fiz? Falei, eu vou abrir uma empresa. A minha empresa já foi um ato de fé. Comecei a mexer com faxina. Nisso que eu comecei a mexer com faxina, eu falei para Deus que eu queria muito que a minha empresa tivesse uma estabilidade maravilhosa para eu poder começar, enfim, a parcelar os meus louvores e começar a gravar. Só que Deus tinha outros planos para mim. Assim, quando eu saí do meu serviço,
eu saí um pouco meio turbulento do meu outro serviço. Por conta de algumas coisas que andou acontecendo. Não com o meu patrão. Nada a ver com o meu patrão. Meu patrão era maravilhoso. O melhor patrão da vida que eu já tive até hoje. Só que aconteceu algumas coisas com uma pessoa que trabalhava lá. E eu tive que sair de lá. E então, ao sair de lá, meu patrão, um tempo depois, ele mandou mensagem pra mim. Minto, do nada caiu na minha conta R$2.000. Eu falei, peraí, mas do nada caiu na minha conta R$2.000. Eu falei, não, peraí, R$2.000? Nossa, R$2.000 é muito dinheiro. E então, eu pensei que meu patrão tinha me mandado errado. Mandei mensagem pra ele e falei, hein, você mandou errado pra mim esses R$2.000. Você já pagou tudo que você me devia, você não me deve mais nada. Aí ele falou, não, Mica, lembra uma vez que eu te prometi que quando você fosse gravar, que eu queria ser o primeiro a te patrocinar? Pois é, eu te fiz essa promessa e tá aí, eu estou cumprindo com ela. E adivinha quanto que era pra poder gravar um louvor? 1.500 na época. Eu fiquei muito feliz porque eu pensei, Senhor, eu vou poder, enfim, gravar a minha primeira música. E foi o que aconteceu. Gravei minha primeira música. Acho que talvez vocês estão escutando uns barulhos. É porque eu estou dentro do meu quarto. Infelizmente, o meu bairro é um bairro de pobre, que tem barulho pra tudo quanto é canto. As pessoas aqui e os animais não sabem ficar em silêncio. Tá, ok. E então, ele me deu R$2.000 pra poder estar gravando. Beleza, fui lá, gravei. Primeiro hino, ficou perfeito. Aí, ok. Aí entrou outra briga, que eu fiquei falando com Deus, né? Que eu falei, poxa, Deus, tudo bem, tal, gravei o primeiro, mas e os próximos? Como que vai ficar os próximos? Eu confesso, gente, eu fiquei meio depressiva, sabe? Porque eu fiquei meio depressiva porque por mais que eu fizesse de tudo pra minha empresa ir pra frente, parecia que eu tava patinando. Parecia que eu estava patinando e minha empresa nunca saía do mesmo lugar. Nossa, cara, aquilo ali era meu pai amado da glória. Aquilo ali pra mim era horrível. Eu odiava aquilo, odiava. Mas beleza, Deus foi me ensinando. Era Deus me ensinando a lidar com a minha empresa. Era Deus me ensinando, né? Até que foi um dia, eu peguei e fiquei sabendo que aqui na cidade iria ter uma competição, a Voz de Água Boa. Né? O nome da minha cidade é Água Boa. E daí a minha cidade iria ter essa competição e todo mundo falando, Mica, vai lá, vai que você ganha e tal. E eu morrendo de vergonha, morrendo de medo, que eu falei, ai gente, tem tanto tempo que eu não canto pra ninguém assim, sabe? Em público, sei lá, eu tava com muita vergonha. E beleza, eu fui, participei essa primeira vez e fiquei em terceiro lugar. O que pra mim não foi algo assim, não foi algo ruim, entende? Não achei ruim, não. Fiquei em terceiro lugar. Beleza. Quando foi no outro ano, iria ter de novo. E o pessoal, Micaele, participa, tal, que não sei o que lá. E eu meio assim, aí até que eu falei,
tá bom, vou participar. Fui lá e fui participar novamente. Ai, só que dessa vez deu uma coisa, não é na minha voz. Eu já tenho um problema com rinite alérgica, né? E essa bendita dessa rinite alérgica ficou pior. Não sei o que aconteceu. Ela começou a negociar a minha garganta. Ou seja, era como se fosse uma gripe que nunca sarava, entendeu? Ai, quando a gente passa maquiagem, gruda coisas no cabelo, começa a grudar, né, gente? Aí, né, eu peguei e fui participar, né, dessa competição. Fui participar. E então, o que aconteceu? Fiquei em primeiro lugar. Beleza. Quando foi no próximo ano, aí beleza, fiquei em primeiro lugar. E nesse ano, em primeiro lugar, eu fiquei e tinha o quê? Tinha três, não, em primeiro lugar, gravava um videoclipe e um louvor. Eu fiquei extremamente feliz mesmo, e louca pra poder ter esse primeiro lugar. E então, o que eu fiz? Dei o meu melhor. Orei muito, fiz jejum e fui lá e louvei. Misteriosamente, a minha voz, na primeira vez, ficou, né? Falaram pra mim que poderia tomar sorvete, que melhoraria. Daí foi piorar. Tomei sorvete bem no dia, quase que não consegui cantar no primeiro louvor, mas tudo bem. Beleza, fui lá, aí, ok. Fui lá, primeira vez, gravei, primeira vez, tal, primeira música. Tanto que foi essa música que depois eu vou deixar vocês estarem uma palhinha. Depois agora, vai, escuta um pouquinho. Aí depois, no outro ano, teve outra música, teve outra competição novamente. E essa outra competição, Aí no próximo ano teve uma outra competição. Essa outra competição, ela também ganhava em primeiro lugar, né? Ganhava a gravação de um louvor e a gravação do videoclipe. Gente, isso é muito caro pra poder fazer, sabe? Por conta própria, é muito caro. E beleza! O que aconteceu? Eu fui lá, fiz de novo a competição, ganhei de novo, segundo ano consecutivo ganhando em primeiro lugar. E então ganhei primeiro lugar de novo e gravei essa música, né, que vocês estão escutando agora. E eu amei, simplesmente amei. Foi um sonho realizado. Foi algo assim, sabe? Imagina se eu tivesse dado ouvidos às vozes que falavam: você vai ter coragem. A voz que no dia me falou: você não tem nenhuma roupa nova para poder ir lá. O seu rosto tá cheio de espinhas. Seu cabelo tá em transição. Você não tá nem com cabelo bonito para poder ir lá. Imagina se eu tivesse dado ouvido a essas vozes. Sim, porque foram essas vozes que ficaram no meu ouvido. A sua voz tá rouca. Você não vai conseguir cantar tudo. Imagina se eu desse ouvidos a essa voz. Entendeu? Meu fone de ouvido caindo aqui. É um fone, tá, gente? Maravilhoso. Então, imagina, se eu desse ouvidos a essas vozes, eu não iria conseguir. Então, falando sobre fé, é isso que eu tenho a dizer. Se você acredita, se você quer muito ter algo, você não precisa somente de orar,
e vigiar. Não é somente isso. Você também tem que ter ação. Você tem que fazer algo para que isso que você tanto deseja se realize e se concretize na sua vida. Amém? Amém. Agora deixa eu cuidar das minhas coisas, cuidar da minha vida. E você que me segue lá no Instagram, o arroba tá bem aqui, você pode estar me seguindo aqui também, tá? Pelo YouTube. Aqui que eu vou estar colocando esses vídeos mais compridos, falando sobre esses temas que eu converso muito lá no Instagram. É porque agora eu descobri que o Instagram, ele é uma rede social, não para você se socializar 100%, mas é aqui no YouTube. Então, por isso que eu tô postando mais vídeos aqui. Então, se isso te atrai, se isso te chamou a atenção, se você gostou, comenta algo aqui, curte, compartilha. Às vezes tem uma pessoa que precisa muito ter uma ação. Você vê que essa pessoa é uma pessoa de extrema oração, porém essa pessoa não tem ação. Ela só ora, mas nunca tem ação. Então mande para essa pessoa para ela saber o que é uma oração. E se você foi a pessoa que recebeu esse vídeo, eu só tenho uma coisa para te dizer. Minha filha, meu filho, bora agir? Bora agir para o seu sonho poder se realizar? Então tá, então bora. Beijo. Você que não me segue, siga aqui. Você que ainda não curtiu, curte aqui. E vamos continuar gravando todos os dias. Beijo, bem no seu coração. Fica agora com uma palhinha bem pequenininha do meu louvor que foi lançado sexta-feira. Aproveita, já aperta no link e vai lá assistir esse vídeo.